Olá, boa tarde. Hoje é dia 13 de agosto de 2020. Nós estamos aqui de volta com a Amazônia em Quarentena, que é um projeto de extensão vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal de Rondônia, através do Núcleo de História Pública da Amazônia. Estamos no nosso 22º Hangout. Nós terminamos semana passada o circuito de Rondônia e agora retomamos como circuito internacional. A gente já tem registrado, já tem feito, né? Estados Unidos, Guiné-Bissau, Portugal, Espanha e Chile. E agora a gente está fazendo a Bolívia com Thaís. Então, eu queria muito, primeiro, antes da Thaís se apresentar, deixar aqui registrado mais uma vez meu agradecimento à Thaís, destacar a importância dela divulgar a experiência dela, né, nas redes sociais sobre como é uma brasileira viver na Bolívia, estudar na Bolívia, que foi através das redes sociais que eu encontrei a Thaís, então mostra como que o alcance dela, né? E destacar também a importância que é para esse projeto, que também é repleto de cachorros, de gatos, daqui a pouco você vai ver os meus aqui também, que também participam. A importância que é ter a Bolívia nesse circuito internacional. Então, Thaís, muito obrigada. E agora eu vou desligar o meu microfone e deixar você se apresentar, e ela ou ele também, se quiser se apresentar, o Pet pode se apresentar, que aqui também existem vários registros dessa natureza. Tá bem, então, meu nome é Thaís Coimbra, eu sou natural de Vilhena, de Rondônia, e eu moro aqui na Bolívia há aproximadamente uns 3 anos. Eu vim para cá em 2017, eu vim estudar, cursar medicina, e eu moro na cidade de Santa Cruz de la Sierra. E assim como vários brasileiros que vêm para cá, né, para a Bolívia, em busca do sonho de estudar medicina, né, que o país oferece essa oportunidade para nós, e eu sou muito grata pelo país, pela cidade, de me acolher e poder me ajudar a realizar o meu sonho de estudar medicina. E eu recebi o convite, desde já também já agradeço o convite da professora Daniela, de me convidar para participar, para falar um pouco sobre a minha experiência, né, vivendo na Bolívia como brasileira e tá passando pela pandemia, né, que todo mundo acredita que é um momento muito especial também, porque é uma coisa única que nunca aconteceu na história de ninguém, e todo mundo está passando pela primeira vez. Então, estou muito feliz pelo convite e também de compartilhar com vocês a minha experiência vivendo aqui na Bolívia, passando pela situação. Obrigada, Thaís. Obrigada. Eu vou passar agora para a Kátia, tá? Kátia, você pode fazer a pergunta para a Thaís, a gente vai fazendo um ciclo de conversas, tá bom? Ah, tá bom. Oi, tá ouvindo? Sim, tô te ouvindo, pode falar. Fala um pouquinho para nós como que está sendo essa experiência sua aí na cidade, né, com relação às normas de prevenção, né, nesse processo de isolamento, se as pessoas vêm respeitando essas regras, né? Conta um pouquinho dessa experiência, como que está sendo. Bom, aqui a pandemia, a quarentena, ela se iniciou em março, agora, e desde então começou uma quarentena bem restrita, que fechou tudo, escola, mercado, tudo, ficou tudo fechado por um período, acho que de 14 dias, assim, bem restrito. Primeiro iniciou, ia ser os 15 dias primeiro, só que daí foi, tipo, prorrogando, tanto que tem 4 meses, né? Agora que recente, mas dia 13 de julho, que voltou ao normal, mais ou menos as coisas. Mas foi bem restrito em questão de que não poderia sair na rua, você tinha... poderia sair das 7 ao meio-dia, de acordo com o número do seu documento, e uma pessoa por família. Ficou durante 4 meses desse jeito. Não poderia
sair depois do meio-dia, se saísse, se tivesse a polícia, passava, a polícia levava, ia para DP, ter que pagar multa ou ficava preso, era bem assim. E no começo teve muitas histórias até de brasileiros que foram presos, que as pessoas não estavam respeitando aqui a quarentena no começo, e muitos brasileiros foram presos, assim, foram para a delegacia mesmo para prestar, né, depoimentos lá, porque estavam descumprindo a quarentena. Oi? Não sei se. Eu acho que. Kátia, você quer perguntar mais alguma coisa? Acho que estava travado o microfone dela. Ah, sim. Certo. E quanto à questão das pessoas vivendo em condição de vulnerabilidade, né? Conta um pouquinho para nós se teve alguma medida aí na cidade onde você está, por parte do governo, alguma coisa nesse sentido de auxílio, né? Como teve aqui no Brasil, com todos os problemas, né, que ainda vem tendo, mas aí teve alguma coisa nesse sentido, ou ficou mais por conta mesmo de organizações, assim, associações, movimentos, né? Então, teve um auxílio aqui para os bolivianos. Parece que foi uma parcela de 500 bolivianos, que dá em torno de 400 e... Ah, eu não sei agora quanto está o câmbio, está bem baixo, mas era em torno de 400 e poucos reais. Foi uma parcela só, que eu estava conversando com um colega meu boliviano, e aqui é um país muito pobre, então tem uma estimativa de que aproximadamente mais de 60% da população aqui é de extrema pobreza. Então, imagina, nessa escala que as pessoas aqui trabalham de dia para poder comer à noite e receberem uma parcela de 500 bolivianos. Então, acho assim, acredito que muita gente passou muita necessidade. E eu vi surgindo várias organizações, né, sem fins lucrativos, que começou a ajudar. Tanto a minha faculdade foi uma delas. Eu estudo na Universidade UCEBOL, que é uma universidade evangélica aqui, e eles criaram um projeto aqui de arrecadar alimentos para doar para famílias que estavam passando necessidade. E aí, várias outras pessoas aqui, outras comunidades também, eu sei que começaram a ajudar a população, porque estava se tornando até perigoso estar aqui, pela situação que aconteceu, né? De extrema pobreza, as pessoas não terem dinheiro, não terem como trabalhar, complicado. Agora que está começando a se estabilizar. Mas eu sei que tiveram só uma parcela mesmo. Tipo, não foi igual ao Brasil, que foi 5 parcelas de 600 reais, né, do auxílio. Certo. Pode passar para o Idris, Daniela. Idris, é com você. Vamos lá. Oi, Thaís. Oi, A Idris. minha primeira pergunta é se vocês estão tendo aula ainda e se vocês estão tendo aula, como tem sido conciliar, tipo, o ambiente, né? O lar, a casa, né? Tem sido difícil organizar tudo isso? Poderia responder para a gente, por favor? Tá. Eu já tive essa adaptação semestre passado, acho que era meados de outubro, por aí. O Brasil, ó, a Bolívia entrou no momento de paro cívico, que foi quando começou as manifestações aqui por causa da política, quando teve aquela saída do Evo Morales, aquilo tudo que acho que chegou aí no Brasil, que vocês ficaram sabendo, né? Que ficou 21 dias em paro cívico. E aí nós tivemos que ir para a parte virtual, então. Então, desde aquela época, nós estamos virtual. Tipo, desde outubro do ano passado. Aí foi ter aquela nova readaptação de estudar, e aí nós utilizamos a plataforma, estamos utilizando a plataforma Teams, da Microsoft, estamos utilizando até hoje, e teve que se reinventar, né? Imagina, a faculdade de medicina online, é complicado, né? Mas esse semestre eu quis permanecer ainda estudando, porque eu já estou no 7º semestre, eu não quis parar. E é um desafio de estudar, de buscar um novo jeito de estudar online, tipo, buscar outras alternativas para ajudar, né, nas falhas que eu acredito que eu vou ter, sim, por ter ficado esse período, mas eu não quis parar, quis continuar estudando. Mais alguma pergunta, Idris, por enquanto? Não, professora, pode continuar. Thaís, eu tenho umas coisas para te perguntar também. Primeiro, eu queria que você falasse
um pouco de como que foi a sua decisão de ir para a Bolívia e de como foi, porque como eu te achei, né? Eu te achei pelas redes sociais. Então, como que foi essa motivação sua e de uma forma muito bacana, dividir essa experiência nas redes sociais? E, assim, da mesma forma que eu te achei, eu queria que você contasse se tem mais gente que te procura pedindo dicas, não é? Que você falasse um pouco mais sobre a sua universidade. Você falou o nome dela agora, mas eu não registrei. Se tem muito brasileiro aí, né? E da sua decisão de ficar aí. É isso. Tá. Em 2017, eu estava em Vilhena e eu cursava, já estava no 3º ano de contabilidade. E aí eu estava ainda naquela... Eu saí do IFRO, né? Fiz 4 anos de técnico em informática, meus 4 anos lá. E eu ainda muito indecisa, e meus pais, a gente já trabalhava, a gente tinha um escritório lá em Vilhena de contabilidade, e eu já saí do IFRO, e aí eu já não sabia direito o que eu queria, e eu já entrei direto em contabilidade, que era o mais próximo, assim, da minha realidade. Só que eu demorei uns 3 anos para me decidir que não era aquilo que eu queria, que não era contabilidade. E aí foi quando surgiu a oportunidade, conversando com os meus pais, eu peguei e falei, não, não quero fazer contabilidade mais. E aí ela falou, então vamos para Bolívia. E eu tinha já 2 colegas meus que estudavam aqui na Bolívia, faziam medicina. E era uma coisa, um sonho de criança, sabe? Que falam assim, eu quero ser médica e tal. E aí, nesse tempo, aí eu criei coragem, comecei a me organizar minhas coisas em 3 meses, comecei a arrumar minhas documentações e decidi vir para cá, por causa também de influência de colegas que já estudavam aqui. E aí, nesse período de preparação emocional, psicológica, tudo, eu tive a ideia de criar o canal do YouTube que eu tenho, que é o Brasileira na Bolívia. Eu não sei se você chegou pelo canal ou foi pelo Facebook, como que você me encontrou? Pelo Facebook? Pela minha página do Facebook, né? Então, aí eu criei o canal nessa época, e aí eu criei o primeiro vídeo que era sobre documentos para estudar medicina na Bolívia. E aí muita gente começou a me mandar mensagem falando, tipo, depois, né, que estava se preparando para ir para Bolívia, que encontrou meu canal, e que aí eu ajudei muito nesse negócio de documentação. E foi aí que cresceu o canal. Isso foi, acho que foi junho de 2017. Antes de ir para Bolívia, eu comecei com o canal. E aí teve época que eu parei, eu retornei. E hoje eu estou um pouco mais motivada para continuar, acredito. Mas, e aí com isso, muitas pessoas chegaram até mim. Conheci muita gente aqui pela faculdade, pelos corredores, que falou, você é a moça do YouTube, não sei o quê. Você me ajudou muito a assistir seus vídeos. E é muito gratificante as pessoas virem me mandar mensagem, eu saber que eu ajudei elas, e também depois de conhecer elas aqui, saber que elas vieram pelos meus vídeos também. E eu estudo na universidade, o CEBOL, que é a Universidade Cristiana, é uma faculdade presbiteriana, aqui em Santa Cruz. Eles são uma missão da Coreia, essa faculdade. Eles têm a igreja, têm essa universidade. Muita gente não sabe sobre isso também. Que é essa faculdade, né? Sobre a missão. E tem muito brasileiro aí, de que região que são, se são muito daqui do norte, e como que foi essa decisão sua, e se também dos seus colegas brasileiros, né? Como que foi decidir ficar aí ou não, né? Quando veio a informação da pandemia. Então, 80% da faculdade aqui é composta por brasileiros. Para você ver que a procura por medicina aqui em Santa Cruz é bem grande, né, na minha universidade. E quando surgiu o tema da pandemia, em si, muitos começaram as repatriações, né, pelo mundo inteiro começou a repatriação de brasileiros voltando para o Brasil. E aí surgiu, muita gente voltou mesmo por essas repatriações, só que eu optei em não ir, tanto que eu tenho a minha cachorrinha, e aí o pessoal estava fazendo a repatriação por Corumbá, e para mim ia ficar muito cansativa a viagem com a cachorra, e aí eu decidi não ir, decidi ficar mesmo, já tinha passado por tudo isso, falei, não, vou ficar, porque tem algum motivo para mim estar aqui, eu preciso levar alguma coisa boa disso, e eu decidi ficar, e eu tô super tranquila, as coisas retornaram mais ou menos tem 1 mês, então eu decidi ficar, e em novembro,
tudo der certo, abrir as fronteiras, eu retornar, porque ainda as fronteiras estão fechadas, né? E marcando o número de 100 mil mortos aqui no Brasil, que a gente alcançou no último sábado, não estou achando que ninguém vai querer, tô achando que ninguém vai querer abrir fronteira para o Brasil durante um bom tempo. Então, o negócio aqui para a gente está muito ruim, né? Então, eu vou passar. Um dos motivos também foram esses, que a situação do Brasil está muito pior do que aqui. Aqui alcançou 100 mil contaminados. E já tem, tipo, mais da metade já de recuperados, né? E aí eu optei, falei, não, aqui não tá tão ruim quanto tá no Brasil. O risco que eu não ia correr de sair daqui do Mato Grosso do Sul até chegar em Rondônia, de se contaminar, eu não tive coragem. Né? Não tive mesmo. Então, eu vou passar para a Kátia. Aqui dentro do Brasil, eu não estou tendo coragem de ir ao Rio ver os meus pais. Vocês estão em Porto Velho, né? Eu estou sozinha em Porto Velho. Minha família toda está no Rio. Foi complicado, né? Aqui está bem forte também. Muito mais. Em Rondônia, aqui é o lugar mais descontrolado. Vou passar para a Kátia que o segundo lugar mais descontrolado é Ariquemes. Aqui já está passando de 52 mortes, mas tem bem mais de 1.000 casos, né? Então é bem complicado. Thaís, conta um pouquinho da experiência cotidiana. Você disse que continua estudando, né? Mas como que está sendo essa experiência sua cotidiana, ir ao supermercado? Como que está sendo isso, né? E em termos, assim, eu pelo menos fico bastante curiosa, né? Para saber como que essa questão do abastecimento aí, né? Na Bolívia, como que é isso? Se falta alguma coisa, né? De gênero alimentício, medicamento. Conta um pouquinho essa experiência para nós. Então, meu cotidiano de estudo, eu estava até agora em aula. Estava tendo aula online normal, né? Tem os nossos horários. Eu me matriculei essa semana e retornou às aulas. E eu me organizei, meu ambiente de estudo aqui no meu quarto, montei minha mesa, o computador. Como já fazia antes também, porque a gente estuda sozinho. A gente tem esse hábito de ir para a aula presencial, voltar, sentar e estudar. Que é assim que aprende, não tem como correr, né? E em questão dos mercados, tem um mercado próximo aqui onde eu moro, que é o Hipermax, que é uma rede de supermercados. E olha, eu não cheguei, tipo, a ver falarem muito esse negócio da questão de abastecimento, de faltar. Tipo, mantém-se normal o abastecimento. Eu sei que tem caminhões do Brasil que entram, tanto que eu tenho um colega que ele trabalha na Gazin, aí em Vilhena, e eles entraram, tem o quê? Umas semanas entraram com caminhão. Então, assim, nas aduanas eles permitem essa passagem, né? Porque eles abastecem Bolívia com mercadorias, essas coisas. Tem gente entrando, sim, com transporte. E acho que está mantendo normal, né? Mas, tipo, com mais, digamos que, restrição em questão de biosseguridade e tudo mais. Mas acho que essa parte de transporte, abastecimento, alimentício, essas coisas, normal. Não afetou aqui nós, entendeu? Certo. Pode passar para o Idris, Daniela. Idris, você quer fazer mais uma pergunta? Eu queria tirar mais uma dúvida, né, do que uma pergunta em si. É que ela tinha falado sobre a UCBOL, né, Thaís, que você citou. E também citou a Coreia, se eu não me engano, é isso mesmo? Isso, então, a universidade que eu estudo, ela é uma missão da igreja presbiteriana. E eles são da Coreia, são coreanos. Conte mais da iniciativa da universidade para com a Bolívia, por favor. Então, eu não lembro agora o nome do projeto em si, assim, mas eles criaram uma arrecadação para as pessoas doar comida na universidade, e aí começaram a preparar cestas básicas, fizeram panelas comunitárias também, eu fiquei sabendo que eles estavam fazendo, e para doar comida, a faculdade também, eles estavam começando a fazer um rastreamento na cidade,
E aí muita gente se voluntariou também, alunos das carreiras, a também ajudar a fazer esse rastreamento dos casos aqui. Então, a nossa faculdade, ela tem um dos pilares é o ação social, que a gente chama interação social. E aí eles têm muito isso de ajudar. Por ser cristã e tudo mais, a gente tem uns pilares desses de ação social. E ela continua ajudando, mesmo assim, mesmo em época de pandemia. Obrigado, Thaís. De nada. Thaís, aqui no Brasil, né, o curso de medicina, eu acho que eu tenho amigas que estudaram aqui, acho que são 6 anos, mais a residência, né? Você forma e depois você vai fazer a residência. E aí na Bolívia, como você falou que está no 7º período, são quantos? O tempo de formação é como aqui também? Forma em 6 anos? Aqui são 6 anos, são 5 anos são 10 semestres de medicina na universidade e 1 ano de internato. Daí completando 6 anos, né? Igual no Brasil. No Brasil, acho que são 2, a partir do 10º, acho que. Eu tô meio confuso, mas eu sei que são 2 anos de internato, algo assim, que é um pouco diferente daqui da Bolívia, né? E são 6 anos, normal. 5 anos de faculdade, 1 ano de internato, e aqui também tem um exame de grado, que é uma prova que a gente sai daqui e for médico, a gente pode atuar no país, né? E aí a gente passa por uma prova como se fosse um CRM aqui, antes da gente sair daqui da Bolívia. Entendi. Aqui no Brasil, o que está acontecendo muito nesse período da pandemia é que a formatura, né, até de médicos, né, para que cada vez mais, não só profissionais da saúde de forma geral, né, para que estejam trabalhando na frente do combate à pandemia. E você tem sido, como é que tem sido aí? Quem tem, assim, como é que estão, você tem notícias sobre como é que estão os médicos bolivianos, como é que estão atendendo nos hospitais? Pode aqui falar também teve algo parecido com o Brasil, eles formaram o pessoal logo, tipo, que estava para graduar, né? E médicos recém-formados também, eles foram alocados nos lugares que estavam precisando. Também fizeram isso, tipo, eles meio que não antecipou a formação, mas foi, tipo, por exemplo, você estava em trâmite, terminando, esperando uma documentação, aí eles adiantaram isso mais rápido para as pessoas recém-formadas já começarem a trabalhar. Muita gente, colega brasileiro meu, eu sei que está trabalhando aqui. Kátia, você quer fazer uma pergunta? Sim, como que está, já desde o início, né, algumas reportagens já noticiavam sobre a capacidade, né, do sistema público e privado aí né, para tratamento das pessoas. Como que está esse quadro agora, Thaís? Ele se intensificou, né, obviamente, mas como que está essa parte mesmo de atendimento às pessoas? Então, aqui na Bolívia, não é igual no Brasil, né, que tem o Sistema Único de Saúde, o SUS, né? Aqui são hospitais particulares. Tem um sistema de saúde meio assim, meio público, mas não é igual no Brasil, que tem, por exemplo, que é tipo 100% gratuito. Aqui não, aqui você paga medicação e tudo mais. E eles tiveram que fazer uma adaptação, né, tipo de UTIs, de respiradores e tudo mais, é uma saúde bem precária, assim, vou dizer bem verdade, é bem precário aqui, sabe? Mas eles tiveram, sim, fazer readaptação. Eu não entrei muito a fundo, porque, tipo assim, do que está acontecendo, né? Não sei te dar detalhes, mas o que eu ouvi falar também teve muita coisa de fraude, enrolando negócio de compra de respirador, não sei se vocês ficaram sabendo. Aqui está passando por um momento político bem complicado, desde o ano passado. E aí está começando de novo, querendo começar umas manifestações aqui. Tá bem difícil. Eu espero que não vai atrapalhar de novo nós, né? Essa semana começou de novo falando que ia ter paro, porque eles estão querendo antecipar logo as eleições, porque teve aquela saída, teve as eleições, teve fraude na eleição, aí o Evo foi para outro país, aí uma mulher, ela assumiu, a presidenta assumiu,
Aí agora eles anteciparam para outubro, e aí tá começando o paro de novo, que eles querem que antecipa logo. Tá uma confusão aqui. Tá fechando as estradas e não tá deixando passar oxigênio. Tem um monte de gente em La Paz, em Cochabamba, que morreu por causa disso, porque tá sem oxigênio. Tá complicado, bem complicada a situação aqui política. Eu espero de coração mesmo que isso não vá nos atrapalhar. Foi dito que foi fraude, depois foi reconhecido que não foi fraude, né? Então, o debate ainda sobre a saída do Evo, eu acho que é o que está reverberando até agora, né? Né, uma questão como aqui no Brasil, que a condição que a gente está aqui a pandemia só intensificou o que a gente já vinha vivendo, né, e colocou a gente numa situação pior ainda. Idris, você quer perguntar mais alguma coisa? Eu queria saber como é que mais um pouco assim, mais de curiosidade mesmo, Thaís. Uhum. Como é que você já está na reta final da universidade, né? E como é que assim? Me parece, assim, eu não fiz medicina, longe disso, mas eu tenho uma grande amiga que é médica e formou no Brasil e hoje está no Canadá. Inclusive, ela vai participar, está na lista do nosso circuito também, mas ela está lá em Toronto há muitos anos. Uhum. E aí eu lembro que, assim, as aulas práticas, né? Como que vocês estão, como que está sendo se virar nesse momento? As alternativas colocadas pelos professores, porque, além de tudo, os professores têm sido uns grandes... né? Não aparecem tanto, mas os professores estão se desdobrando em ideias, em possibilidades para manter as coisas funcionando, né? Eu queria que você contasse. Olha, a minha experiência agora, esse semestre é um dos semestres que eu começo a entrar na parte mais clínica, assim, né? Eu começo a passar cardiologia, traumatologia, dermatologia, essas matérias assim, que foi uma das coisas que eu pensei muito para mim poder começar, que seria as práticas mais focadas, assim, né? E todo mundo, nós e os doutores, tivemos que nos adaptar, assim, porque toda matéria eu tenho aula teórica e prática. E aí as práticas, vamos supor, exposição com caso clínico, nós temos que, tipo, apresentar caso clínico para os doutores, está sendo dessa forma, né? Não tem muito o que fazer, a gente vai ter que se adaptar à nossa prática, né? Mas eu acredito que futuramente, quando voltar, não sei, eu penso que nós vamos ter que conversar com a universidade, né, para eles criarem alguma outra forma para a gente poder suprir esse momento que a gente não conseguiu ir para as práticas, né, abrir uma oportunidade para nós nas clínicas da universidade. Não sei o que vai ter que criar, porque eu acho que vai fazer falta, entendeu? A gente vai ter que encontrar outra forma para poder ter essas práticas. Obrigada, mas por enquanto está sendo tudo assim, tudo online mesmo. Kátia, quer fazer mais alguma pergunta? Sim. E Thaís, quando você terminar, quando tudo isso passar, né? Como você disse, talvez a universidade criar um meio aí para, né, reverter, para diminuir esse dano, né? Que não só vocês, mas todos estão tendo. Você tem plano de atuar aí na Bolívia ou voltar aqui para o Brasil para atuar aqui? Conta um pouquinho para nós. Então, o meu plano é voltar para o Brasil, né? Ir para o Brasil para revalidar meu diploma. Mas também não quero só me privar isso, porque eu também acredito que tem outras oportunidades em outras partes do mundo, como Europa, tem muita gente que também revalida diploma por lá. E, de primeiramente, assim, eu penso retornar para o Brasil e revalidar. Mas não sei, ainda tem muita água ainda para passar debaixo da ponte, tem muita coisa ainda. Vamos ver o que vai surgir de oportunidade. Mas eu não me apego mais, entendeu? Não tenho vontade de voltar para Vilhena, vamos supor. Eu tenho vontade, o mundo é muito grande. Não sei, entendeu? Quando a gente gravar com a Joana, que é essa minha amiga médica que estudou no Brasil, estudou lá no Rio, né?
E aí eu vou te passar, porque ela formou lá no Rio e hoje ela está no Canadá. Ela passou por um processo também de revalidar lá, né? E hoje ela trabalha no Sick Kids, desde 2011 ela está lá e também não quer voltar, não. E vai contar como é que tá lá, né? Como é que ela está atendendo lá. E eu nem perguntei se a Kátia queria fazer outra pergunta, mas eu vou, aproveitando a dela, Kátia, deixa eu só perguntar aqui e depois volto para você. O processo de... Você pode contar para quem também estiver assistindo como é que é o processo de revalidação do diploma? É um processo geral? Vincula a uma universidade? Você já sabe? Você sabe como pode explicar? Então, sei mais ou menos assim. Tá tendo várias votações, né, no plenário lá das leis. Eu sei que semestre passado veio alguns deputados federais de Rondônia, vieram aqui, fizeram uma reunião conosco, que eles estão, né, na frente dessa nossa luta lá, em questão do Revalida lá em Brasília, por nós, porque tem um tempo que está parado, que teve, tipo, de 2017, não teve a segunda fase, estava bem enrolado, e teve aquela troca da presidência, e eles não estavam dando muita atenção, né? E aí entraram os deputados de Rondônia, Mato Grosso, a favor de nós. Eles fizeram uma nova ementa lá, uma lei, só que parece que não foi aprovada, né? Essa medida... Ui, caiu meu telefone. Essa medida provisória. E ainda tá essas leis para serem aprovadas, né? Mas parece que está acontecendo, revalida. Essa lei que tem lá, acho que é MP 896, alguma coisa assim. Pediram umas reformulações na lei do Revalida, mas parece que está acontecendo, sim, o Revalida. Esse ano parece que a UFMT ela lançou um edital, e aí por conta da pandemia deu uma atrasada, né? Mas a revalidação acontece pelas universidades federais, né? Você entra num processo, faz pagamento de taxas e tudo mais. E aí são em duas fases, a fase teórica e a fase prática, né? E é feito pelo Conselho de Medicina junto com as universidades federais. É muito bom saber disso, principalmente porque a gente recebeu muito médico formado, né, em outros países durante um tempo recente, onde a gente ouvia muito falar que as pessoas não eram formadas e tudo mais, então é bom saber quando a gente está sendo atendido, não só por brasileiro que vai estudar lá e volta para cá, mas também para quem também é de fora e vem trabalhar aqui, né, e quer vir trabalhar aqui. Kátia, quer fazer mais uma pergunta? Não, só agradecer a Thaís, eu acho que, né, essa experiência que ela contou para nós é de grande valia, porque, como a Daniela disse, Bolívia está aqui do nosso lado, né, então a gente não poderia deixar passar uma entrevista, né, um diálogo com alguém daí também. E que bom que foi com a Thaís, né, que está na área da saúde, que é daqui de Rondônia, que tem toda essa experiência de Rondônia e agora da Bolívia também. Então, só agradecer, Thaís. Muito obrigada, tá? Obrigada a vocês pelo convite. Também estou muito feliz. Idris, você quer... Também a gente já vai encerrar. Você quer se despedir da Thaís? Só agradecer também, né, pela sua ilustre presença aqui. Foi muito bom compartilhar essas informações, né, que vão ser de grande importância e ajuda no futuro, né, para o nosso acervo. Muito obrigado, viu? Sim, de nada. Obrigada a vocês. Thaís, eu te agradeço mais uma vez. E, assim, eu acho que de toda a riqueza do seu depoimento, né? Mas uma coisa que eu acho que depois a gente vai até conversar sobre, né? Eu acho que a Kátia e o Idris também, uma coisa que para a gente foi completamente novidade é que quando você fala de que vocês estão em processo de aulas online desde o que aconteceu por motivo
né, político, né, da saída desde o ano passado. Isso era uma coisa que a gente não tinha a menor ideia de que estava acontecendo com a Bolívia, né? Então, quando você fala, a gente já está vivendo isso desde o ano passado, a gente, por mais que a gente acompanhe daqui, né, o que aconteceu e tudo mais, a gente não sabia que tinha chegado exatamente nesse tempo, né? Então, então, quer dizer, vai fazer quase um ano que vocês estão nesse esforço de continuar, né? Então, passa por uma crise política tão grave quanto foi, e agora entra numa pandemia, e agora vem mais conflito por aí em busca de eleições. Então, assim, é um momento bem difícil, uma luta. Parabenizo a sua força de vontade, porque é uma força de vontade tremenda ficar longe da família, ficar longe de tudo. Realmente, o fato de você ser de Rondônia, ser de Vilhena, né, tem tudo a ver com o projeto, né? Então, foi ótimo encontrar você. Peço que você continue, né, contando, relatando suas experiências nos seus canais, porque é muito importante, principalmente para os alunos aqui, né, de possibilidade de trabalho, de estudo, né, de passar um tempo na Bolívia e tudo mais. Eu sou uma que eu gostaria muito de ficar um tempo aí em alguma universidade podendo pesquisar, eu ia adorar, né, mas ainda tenho que viver etapas e mais etapas. Então, muito obrigada mesmo. Força aí, se proteja, né? E tenho certeza que realmente concluída essa etapa do seu curso, você vai poder ir para onde você quiser. Obrigada, sério, muita gratidão por vocês. Eu vou desligar, mas a gente parar a gravação, mas a gente pode continuar aqui para se despedir, tá bom? Só vou encerrar. Tá, ok.